Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar mais uma tarde de estudo bíblico, de oração nessa nossa semana, né? E eu convido os irmãos a que abramos nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27, que é todo o capítulo 6. Números, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Vamos ler juntos. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sob a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a reparará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do seu nazireu. No dia em que cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e em uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com cestos dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e libação. O nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeleira do seu nazireado, e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e uma obreia asma, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida, com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Meus irmãos, Deus nunca exigiu e nem proibiu que votos fossem feitos a Ele pelo seu povo. Em momento nenhum nós vamos encontrar na Bíblia uma exigência de Deus de que sejam feitos votos, mas também não há uma proibição de que eles sejam feitos. A exortação, contudo, que a palavra de Deus nos faz é: quando votares, não tarde em cumprir. Geralmente, os votos são feitos na expectativa de receber algo de Deus, né? Alguma recompensa ou buscando algum favor de Deus, as pessoas fazem votos. Eu recomendo sempre, meus irmãos, até por conta da exigência que faz a palavra de Deus, quando votares não tarde em cumprir, fazer um voto é uma responsabilidade muito séria, muito grande. Então, não há nada que Deus possa nos dar, queira nos dar, resolva nos dar, por ser bom para nós, e essa é a condição primeira para que Deus nos dê alguma coisa, é que esse algo que Ele vai nos dar seja bom para nós. Que Ele não possa nos dar, ou não queira nos dar, simplesmente pelo gesto da oração. Quando nós fechamos os nossos olhos e oramos a Deus, nós fazemos um pedido a Ele e Ele nos atende satisfatoriamente, atende o desejo do nosso coração, desde que isso seja bom para nós. O texto que nós lemos, ele trata da lei do nazireado. O que é o nazireado? É o voto chamado voto de Nazireu. Né? É um voto que homens e mulheres poderiam fazer a Deus, né? Lá no Antigo Testamento. E até hoje podem fazer também. Né? Mas é algo estabelecido aqui em Números por Deus como o voto do nazireado. E geralmente tem esse objetivo, esse propósito. Em que consistia o voto do nazireado? A pessoa que fazia esse voto, ela tinha que se abster de comer qualquer produto da uva, desde o vinho, o vinagre, a fruta in natura. A pessoa se abstinha de comer qualquer qualquer produto da uva, né? E o segundo ponto, aquele que assumia o voto do nazireado também assumia o compromisso de não passar navalha sobre a cabeça, ou seja, nunca cortar os cabelos, nem as pontas. Não cortava o cabelo em absoluto, né? Então, o nazireu do Senhor, aquele que fazia o voto do nazireado, era chamado de nazireu do Senhor. Então, era alguém que não comia, né, nenhum produto da uva e nem a própria uva, não cortava o cabelo. E o terceiro ponto era aquele que não tocava e nem se aproximava de cadáveres, nem que fosse o corpo do pai, da mãe, ou de uma irmã, ou um irmão, ou um parente muito próximo, né? Então, nisso implicava o voto do nazireu, né? Era um compromisso assumido pelas pessoas. Com relação, por que não velar o pai ou a mãe, um parente? Por que não se aproximar, né? Porque a relação, né, essa proibição está relacionada à questão da morte, né? Tocar o cadáver estava associado à ideia de morte. E morte era o quê? Era a consequência do pecado, do rompimento de Deus com o homem. Como é que isso funciona? Quando lá Adão, o primeiro homem, pecou, ele rompeu a sua relação com Deus. Houve ali um desligamento.
E aquele desligamento, aquele pecado, a consequência daquele pecado foi a morte. Né? Por isso nós vamos ver o que o texto bíblico vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, assim, aproximar-se do cadáver seria aproximar-se de um morto ou aproximar-se dessa maneira da morte, e a morte nada mais é do que a consequência do afastamento de Deus dos homens. Né? Lembrando que nesse momento aqui ainda é um projeto de Deus a vinda de Jesus Cristo para que com a sua morte encerrasse tudo isso. Mas nesse momento ainda não há a figura de Jesus como vindo, como sendo aquele que cumpriu, que pagou esse preço com o seu sangue derramado, com a sua morte, pagou esse preço e nos libertou das amarras da morte. Então, meus irmãos, por isso o nazireu, sendo um homem ou mulher, sendo uma pessoa consagrada ao Senhor, ela não podia se aproximar do corpo de um cadáver, né, do corpo de alguém que havia morrido, porque estaria automaticamente se aproximando daquilo que é a consequência do pecado. A morte é a consequência do pecado. É claro que tudo isso é muito simbólico, é tudo muito gestual, né? Essa relação se dá pura e simplesmente por símbolos, né? Mas é nisso que consiste o voto do nazireado. Quando nós pensamos, né, nos votos, no voto do nazireado, certamente a pessoa que nos vem à mente, o maior símbolo de um voto de nazireado seja o juiz Sansão, né? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi aquele que viveu os dias da sua vida com os seus cabelos compridos, né? E ali nos seus cabelos compridos, consequência do voto de nazireado que fez, né, residia a sua força. A força de Sansão estava nos cabelos compridos. E por que os cabelos de Sansão eram compridos? Por que os cabelos de Sansão não podiam ser cortados? Porque Sansão era nazireu do Senhor. Porque Sansão era uma dessas pessoas que havia feito um voto de nazireado. E em cortando seus cabelos indevidamente, o voto com Deus foi rompido. Ainda que ele não tenha sido pela vontade dele, né? Ainda que não tenha sido a iniciativa de Sansão o ter os cabelos cortados, mas os seus cabelos foram cortados. Então, o voto de Nazireu foi rompido e a sua força foi arrancada ali. Existem outros votos, né, ou outras maneiras de prestar um voto ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 18, versículo 18, né, ele vai falar do voto que ele vai citar um voto que ele fez também, e Paulo, ao contrário, nessa citação, ele não deixou os seus cabelos longos compridos como os do voto do Nazireu, em contrapartida, ele raspou a sua cabeça. Né? Ao contrário do que faziam os nazireus, Paulo não só não deixou os cabelos compridos, quanto ele raspou a sua cabeça, está lá em Atos, capítulo 18, versículo 18. Então, esse foi o voto de Paulo. Existem vários votos, mas como eu disse, é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade, fazer um voto ao Senhor. Em outra oportunidade, eu já falei de um voto, o voto de Jefité, que foi outro juiz, né? E Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo que se fosse vitorioso na guerra, naquela batalha, o que faria Jefité? A primeira pessoa que passasse a porta da sua casa, quando ele estivesse retornando da guerra, ele ofereceria como sacrifício vivo ao Senhor. E, para a tristeza de Jefité, a primeira pessoa que veio ao seu encontro foi a sua filha, né? E ali, então, Jefité, ao invés de alegrar-se, ele se entristeceu, porque ele lembrou do voto que fez, e ele conversou com a filha, e precisou cumprir o seu voto ao Senhor, oferecendo a vida da própria filha em sacrifício. E aí nós podemos pensar, mas que Deus mau, não é? Que aceitou a filha
a própria filha, o sangue derramado da própria filha de Jefité como oferta. Não. Vamos pensar bem que foi Jefité quem ofereceu. Ele talvez não tivesse imaginado ou considerado a possibilidade da sua filha vir ao seu encontro naquele momento. E ele precisava então sacrificar a filha para pagar o voto que fez. Então, eu recomendo, busque a Deus em oração. O que você precisar, peça a Ele em oração, Ele vai te atender. Ele é poderoso para te atender, Ele vai te dar o que você precisa, sem que você precise fazer um voto. Agora, se de todo o seu coração deseja votar, é esse relacionamento que você quer ter com Deus, faça o seu voto, mas lembre-se, quando votares, não tarde em cumprir. O texto que nós lemos, ele tem uma segunda parte, que é belíssima, que é a bênção sacerdotal. É a bênção que Deus determina com a qual sejam abençoados os filhos de Israel. E aí lembrando que os filhos de Israel são todos os filhos de Deus. Quando nós falamos em Israel, Israel significa, é uma palavra derivada, né, é uma soma de 3 palavras gregas, Ish, Ha, Elohim. Né? Ish, Ha, Elohim. Né? O homem de Deus. Então nós hoje, a igreja do Senhor, é o Israel de Deus. É o povo de Deus, é o homem de Deus. Então essa bênção é a bênção com a qual se deve abençoar todo o povo de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? E que consiste aí nessas 3 partes lindas e maravilhosas, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que com essa bênção, com a qual qualquer um é diferente da bênção apostólica, essa é a chamada bênção araônica, é a bênção com a qual você pode abençoar a sua família, pode abençoar o seu amigo, pode abençoar a sua casa, porque é simplesmente um texto, uma bênção com a qual Deus determina que todos nós abençoemos a vida uns dos outros. Então que com essa bênção você possa abençoar os seus. E com essa bênção nós nos despedimos nessa tarde, te pedindo a Deus que te abençoe com a bênção de Arão, com a bênção sacerdotal, com a bênção que ele determina sobre todo o Israel de Deus. Que com essa bênção Deus te abençoe, que com essa bênção Deus te guarde, que com essa bênção Deus te faça feliz e prospere todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seu nome, louvarei.
santo nome, ele exaltado nos céus, ele exaltado nos céus, ele exaltado nos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez reunidos nessa tarde, estudarmos a tua palavra, ó Deus, buscando nela conhecimento, buscando nela a sabedoria do alto, buscando nela, ó Deus, bênçãos para a nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos por todo o bem que nos tem proporcionado. E te pedimos, ó Deus, que a tua bênção alcance cada lar e cada família agora, Deus, que nos acompanha. Ainda, Senhor Deus, que estejamos separados fisicamente, mas nos encontramos aqui unidos, Senhor Deus, em amor. Unidos, Santo Deus, aqui em comunhão, enquanto igreja do Senhor, enquanto comunidade dos remidos do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nessa hora e nos guarda, e nos livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Sê conosco, sê por nós e dá-nos a tua paz. Atende a nossa oração. Nós te oramos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.